Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. Antes da gente dar início à nossa conversa de hoje, eu vou estar pedindo para quem quiser, quem não lembrou, dar uma pausada no vídeo e tá pegando 2 copos de água. Um copo de água para nossos tutores e outro para os nossos pets. Ao final da nossa conversa, a gente vai estar fluidificando essa água. O que seria fluidificar? A gente vai estar energizando, pedindo boas intenções para essa água que vai ser consumida por nós e por nossos animaizinhos. E assim, para a gente poder entrar na sintonia da nossa conversa, vou estar pedindo para a gente estar arrumando um lugar tranquilo, na casa, onde você esteja, no trabalho, um lugar tranquilo. E vamos estar fechando nesse momento nossos olhos. Sinta a sua respiração. Vamos serenando nossos corações. E à medida que nós vamos serenando, nós vamos nos desligando da agitação, da tensão do dia a dia. E assim, relaxados, vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, esse companheiro de caminhada. E vamos sendo envolvidos nesse momento por um amor muito grande da nossa doce Mãe Maria, a nossa Mãe espiritual, que nos envolve em seus braços, inunda o ambiente com seu amor e nos leva até Jesus, a quem agradecemos os seus ensinamentos, a possibilidade de olhar o próximo, a possibilidade da evolução. E é através de Cristo que chegamos a Deus nosso Pai com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Bom, o tema de hoje é sobre trabalho. É um tema que envolve muito o nosso dia a dia, né? Nós temos uma visão do trabalho um pouco pré-estabelecida. O que eu digo como pré-estabelecida? Às vezes, quando a gente está trabalhando, qual é a primeira coisa que vem? Às vezes a gente reclama porque a gente fala assim, estou trabalhando, estou cansada, né? A gente quer descansar. Ou a gente fala assim, trabalho é difícil. E quando a gente está sem trabalho, nós ficamos preocupados, né?
com essa questão de estamos sem trabalho, poxa, eu preciso arrumar um emprego. Então nós estamos sempre, muitas vezes, nesse movimento muito mais de reclamar. Só que se a gente parar para pensar, isso muitas vezes é muito mais da boca para fora do que de fato uma reclamação. É muito mais o que a gente chama de um senso comum, né? De falar assim, ai, tô cansada, poxa, o trabalho foi assim, o trabalho tá difícil. É muito mais uma reclamação comum que nós percebemos quando a gente tá sem o trabalho, ou quando a gente tá sem o trabalho porque nós estamos desempregados, ou quando a gente está de férias. Todo mundo já passou por isso, né? Ai, não vejo a hora de chegar minhas férias. Não vejo a hora. E aí, quando as férias chegam, a primeira semana é uma maravilha. A segunda semana também é bom. Na terceira, a gente já está começando a ficar cansado de ficar em casa, cansado de não fazer nada. A gente quer produzir, a gente quer fazer. Então, olha, como muitas vezes nós somos levados a falar algo que muitas vezes nem é o que a gente está sentindo, é muito mais esse senso comum dessa reclamação do trabalho do que, de fato, estar vivenciando, né, esse processo dolorido do trabalho ser algo dolorido. Até porque o trabalho não é algo dolorido, né? O trabalho, ele é algo bom, muito importante e necessário no nosso dia a dia. Nesse ponto, tanto a psicologia quanto o espiritismo, eles têm uma visão muito semelhante da questão da importância do trabalho. A gente diz na psicologia que o trabalho ele é importante, né? O exercício, né? A atividade, ela é importante. Por quê? Porque ela vai propiciar o nosso desenvolvimento, ela vai propiciar o nosso crescimento, seja ele um crescimento cognitivo, um crescimento de relações, né? E o Espiritismo também fala isso, né? No Livro dos Espíritos, existe uma questão, algumas questões que pergunta da questão sobre o tema trabalho, né? Da importância do tema trabalho, do quanto ele é fundamental. Ele é fundamental para o nosso desenvolvimento. A mesma visão que a psicologia também tem. É lógico que, assim, quando a gente pensa nessa importância do trabalho, a primeira coisa que a gente pensa é no trabalho como se fosse essa relação que eu acabei de falar agora há pouco, nessa relação de emprego, né? Na questão do trabalho enquanto sustento. O Emmanuel, ele fala para nós que existe alguns tipos de trabalho, né? E no Espiritismo, os Espíritos falam que toda atividade, né, tudo que é atividade nossa é trabalho, né? Ela é vista como um trabalho, porque toda atividade, ela nos leva a uma ação, né? E toda ação, ela é trabalho. E existe o trabalho que a gente fala para o nosso sustento, então esse tipo de trabalho que tem uma questão, um valor, um valor de remuneração, um valor de ganho, né, para o sustento, como o trabalho para o essencial. Então, assim, o que é o do sustento? É aquele que eu vou trabalhar, né, e receber por isso para conseguir me manter. Tem outro tipo de trabalho, que é o trabalho que a gente vê como para garantir a nossa subsistência, mas que não está ligado a essa questão financeira. Então, quando eu vou preparar uma comida, eu vou estar me alimentando, eu tenho que fazer o preparo dessa comida, isso é uma ação que também é um trabalho. Esses trabalhos, eles são necessários e fundamentais para nós, nos leva ao crescimento. Mas existe um outro tipo também de trabalho, né? Que é o trabalho
quando a gente faz, muitas vezes sem receber nada em troca. E eu não estou falando isso do trabalho, somente do trabalho voluntário, mas estou falando daquele trabalho que você faz uma ação. Se a gente pensar que o trabalho é todo tipo de ação, quando a gente faz essa ação em pró da gente ou em pró do outro, né? Mas sem pensar num ganho, sem pensar no benefício. A gente faz desprendido de qualquer tipo de retorno, né? A gente faz aquilo de bom grado, a gente faz que aquilo é a única coisa, a única forma que a gente vê, né, que é possível. Sabe, assim, aquela ajuda que você fala assim, não tem como eu fazer diferente. Isso também é um trabalho. Né? E muitas vezes ele não dá esse ganho venal financeiro, ele não dá esse ganho da garantia da sobrevivência, mas ele tem esse retorno muito maior, né? O retorno do bem-estar, porque quando você ajuda também o outro, né, que é um tipo de trabalho, você também ajuda a si mesmo. Por isso, né, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu fui fazer algo para alguma pessoa, fui fazer algo por alguém, e aquilo me deu uma gratificação tão grande, eu me senti tão bem, né? É algo que a gente não consegue mensurar, é algo que não é palpável, mas é algo de um benefício, né? É um exercício de um trabalho muito grande, que é também um crescimento, né? Um crescimento que vai nos dar um crescimento espiritual, um crescimento no bem-estar, né? Tanto quando eu faço de boa vontade para o outro, quando também eu recebo de alguma pessoa, né? Quando alguém me ajuda, isso também me reconforta a alma, não só quando eu pratico, mas também quando eu recebo. Só que a nossa vida é uma vida muito corrida, ela é uma vida, essa vida moderna, ela é uma vida corrida. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque nessa vida corrida, o que acontece? A gente acaba muitas vezes entrando num ritmo acelerado, de pegar muita coisa para fazer, de estar fazendo muita coisa. E a gente tem que entender assim, que tem a questão do trabalho, mas a gente tem que tomar cuidado para não beirar um trabalho exacerbado, assim, eu vou falar a palavra escravidão porque me falta uma outra palavra na cabeça, mas algo estafante. E aí que eu falo estafante, a gente fazer mais do que a gente consegue, a gente trabalhar mais do que a gente consegue, né? Quando a gente lê o livro dos Espíritos, ele fala que é a importância do trabalho dentro daquilo que é o seu limite, como também a importância do descanso. Só que nessa correria da vida moderna, a gente acaba muitas vezes negando esse descanso, né? Acreditando que a gente pode sempre passar mais um pouquinho, e nessa a gente vai passando do nosso limite, que a gente pode cair no outro lado, que é o lado da exaustão, né? Que é o lado do esforço muito intenso e vai entrar no automatizado. Né? E o trabalho, como qualquer outra coisa, antes de mais nada, ele tem que ser bom. Né? Quando eu falo bom, não é bom assim, mas então você diz assim que e quem está insatisfeito com o seu trabalho, vamos parar para pensar até que ponto é essa insatisfação, né? Em que sentido? Lógico, se eu estou de manhã e eu acordar, eu falar, meu dia tem 24 horas, e eu chegar e falar assim, eu tenho isso, eu tenho uma série de coisas para fazer,
muitas vezes, no primeiro momento, a gente vai pensar o quê? Nossa, hoje o dia vai ser cansativo. É lógico, porque eu estou me organizando para aquilo que vai acontecer ao longo de todas essas horas. Então, lógico, quando eu olhar para tudo aquilo, aquilo vai ter um volume muito grande. O problema não é olhar para isso, não é ver este volume grande, mas é a gente não concentrar o nosso pensamento nessa questão assim, nossa, mas vai ser difícil, nossa, mas vai ser difícil. Lógico, porque a gente está pensando no dia inteiro, a gente está vendo aquele volume todo que vai ser dissolvido ao longo do dia. A mesma coisa, o contrário, quando você também está no final do dia, você vai assim, o dia hoje foi intenso. Lógico, nós chegamos ao final da nossa jornada, então é natural que a gente esteja cansado, é natural que a gente fale assim, poxa, dessa respirada. O problema não é pensar nesse volume, o problema não é dar essa respirada. A gente vai sentir, é natural sentir. Só que eu sempre brinco, é a gente sentir e depois sentir assim, poxa, olha quantas coisas eu dei conta. Aquilo que eu não consegui fazer hoje, eu retomo amanhã. O que eu aprendi com tudo isso, porque o trabalho, o grande exercício também do trabalho, é uma outra coisa. Nós passamos longo tempo do dia em atividades. Nós somos seres sociais. E aí a gente aprende o quê? Que a ter paciência, né? Que a minha vida depende de outros. No trabalho a gente exercita muito isso, seja qual for. Seja uma atividade remunerada, não remunerada, um trabalho voluntário, uma ajuda. Sempre depende de outra pessoa. E aí você faz a sua parte e muitas vezes você tem que esperar a parte do outro. Às vezes você tem que pegar e entender que são vários que vão fazer uma única ação. E são pessoas diferentes, nem sempre são pessoas que seriam do nosso convívio. Né? Às vezes são pessoas até que a gente não conhece. Um vendedor, uma pessoa que está fazendo um voluntariado, muitas vezes ela vai lidar com pessoas que ela não conhece. E vai estar agindo, ou vai estar trabalhando, aberto a esse crescimento, a essa troca social. Olha, né, que coisa bonita, que o exercício de crescimento que o trabalho dá a nós e a todos enquanto sociedade. Os animais também têm essa importância, também para eles é importante o trabalho. Lembra que eu falei no começo que toda ação, toda atividade, ela é vista como um trabalho. É lógico que também fica a reflexão, que se a gente, muitas vezes a gente faz conosco, né? A gente nos leva à exaustão, quantas vezes a gente pode também levar, né? Acreditar que aquele ser está para nos servir. E aí fica esse exercício. Né? Será que eles estão para nos servir? Será que também, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, nós não estamos evoluindo e entendendo que as outras espécies também necessitam das atividades para também o seu crescimento, para também a sua evolução, né? E que não necessariamente o tipo de atividade que eles vão fazer vão ser atividades de escravidão, né? Eles também têm as atividades, seja também para o pessoal, o que eu falo para o pessoal? Também para subsistência, né? Um animalzinho quando ele caça,
ele também está fazendo isso para a sua subsistência, né? Ah, Malu, mas hoje muitos animais não caçam, mas quando ele está lá, vamos falar até do cachorro, que é um animalzinho doméstico, quando ele está lá pegando aquele ossinho, ele está tentando virar aquele ossinho assim, está tentando virar aquele ossinho assim, não é um trabalho, não é uma atividade. E assim, ainda existe muita coisa nos animais voltados muitas vezes para esse lado de utilizá-los como uma mão de obra, né? Mas também tem um outro lado, e hoje eu vou querer focar também um pouco nesse outro lado, né? Acho que ao longo dos anos a gente cada vez menos está utilizando os animais para nos servir, né? E entendendo que a gente não precisa escravizá-los para servir, né? Respeitando eles nas suas diferenças, né? E entendendo que é possível, assim como para nós também é um trabalho essa interação, mas um trabalho no sentido positivo, essa interação com os animais, porque nós vamos crescendo, aprendendo a olhar o diferente, né? Aprendendo que o diferente de nós também tem as suas necessidades e precisa ser respeitado, e aí nós vamos exercitando, né? Vamos tendo esse trabalho de auxílio, de olhar, como também o trabalho deles para conosco, né? E que eles fazem de uma forma, muitas vezes, não essa questão da escravidão, mas esse outro tipo de trabalho, de uma forma tão cheia de amor e tão voluntária, que é aquele tipo de trabalho que eu citei no começo, que é o que o Emmanuel fala, que é aquele trabalho quando você faz sem pensar em ganhar nada em troca, né? Você faz aquilo aberto e você recebe muito por isso, né? E aí eu falo assim, o que seria isso? Hoje a gente até cita alguns animaizinhos, como os animaizinhos terapeutas, né? A ecoterapia. A ecoterapia eu acho que é até o exercício mais lindo da interação entre homens e animais. Por quê? Né? Porque dentro da ecoterapia, ela pode ser praticada para várias finalidades, né? Mas quando a gente está ali junto e não utilizando o cavalo de uma forma pejorativa, né? Mas quando você está ali nessa interação com o cavalo, a ciência sabe que você vai movimentar em torno de 1.800 músculos, né? E é um exercício tão lindo porque, vamos supor, vou dar o exemplo da pessoa que é paraplégica, né? que vai ficar ali no cavalo. É uma interação tão linda de homem e animal, que o cavalo entra, né, numa simbiose e de uma forma tão benevolente, né, que entra numa simbiose em que cavalgar, né, vai simular como se fosse as pernas daquela pessoa, como se fosse o movimento da caminhada, né? Acho que essa é a parte mais linda, né? Que mostra assim a união, né? A doação do cavalo, né? E a doação do homem, de uma união em que ambos como se fossem um só, né? De uma forma suave, de uma forma harmoniosa e saudável para ambos. Quando a gente olha também os animaizinhos que prestam serviços em hospitais, a gente fala assim, prestar serviço, mas sempre respeitando as diferenças e os limites dos animaizinhos.
quando a gente fala do cão terapeuta, do gato terapeuta, nós temos até coelhos terapeutas, né? Que é o que vai ali e eles estão ali doando, né? Essa interação deles. E esse toque, esse contato com os animais vai liberando, mesmo naquelas pessoas que não são os tutores daqueles animais, vai liberando ocitocina, vai equilibrando a pressão arterial, vai deixando as pessoas mais calmas, né? Então, olha que lindo, né? Assim, e eles fazem aquilo de uma forma tão gostosa, né? É uma interação tão positiva, que isso mostra para nós, né, fica o exercício de que o trabalho, quando feito aberto, né, abertamente, quando ele é feito de uma forma a respeitar os indivíduos, seja de que espécie for, ele só tem a somar e a somar para todos, né? A somar não com a evolução de um, mas com a evolução de todos. Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, entender que quando a gente olha para o outro, seja a pessoa, seja o indivíduo, seja um animalzinho, e a gente está aberto às necessidades do outro e às nossas, quando a gente consegue essa harmonia, esse trabalho em conjunto, todos ganham. Bom, essa é a mensagem de hoje. Espero que fique para uma reflexão dessa evolução, né, do que nós estamos ao longo dos anos já conseguindo crescer junto com isso, né? Há 20 anos, há 15 anos atrás, pouco se falava sobre essa parceria com os animais, sobre essa visão de que os animais não precisam ter, a gente não precisa ver os animais ou escravizá-los, né? É possível a gente tratar bem, cuidar bem, isso é um trabalho, né? E é um trabalho que a gente faz despretensiosamente, a gente faz abertamente, né? E que beneficia tanto a eles quanto a nós. Bom, agora a gente vai estar encerrando, né? Então, nesse momento eu vou estar pedindo, quem tiver com um pet, com seu animalzinho perto, pode pegar seu animalzinho, quem não tiver, é só mentalizá-lo. Então vamos primeiro nos ligando à espiritualidade e vamos pedindo nesse momento que tanto o nosso amor quanto a nossa mão possa ser instrumento dessa energia maior e que a gente possa agora direcionar toda essa energia de amor aos nossos animaizinhos, pedindo pelo bem-estar, pelo restabelecimento físico e espiritual de cada um dos nossos pets. Vamos também pedindo nesse momento que a espiritualidade possa fluidificar tanto a nossa água quanto a dos nossos animaizinhos, colocando nessa água todo o nosso amor e as nossas boas vibrações. Que assim seja. E assim, agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a São Francisco e a toda a espiritualidade, vamos encerrando os atendimentos de hoje, agradecidos
com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Muito obrigada. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada a todos e até a próxima.